Olá, eu sou Antônio Timóteo, repórter da Exame em Brasília, e esse é mais um Macro em Pauta, nosso programa de entrevistas da Exame, em que nós fazemos o grande debate econômico e político do país. Hoje, eu e o Luciano Pádua, editor de macroeconomia da Exame, recebemos com muito prazer o senador Eduardo Braga, relator da reforma tributária. Senador, boa tarde, obrigado pela participação do senhor em estar aqui conosco. Boa tarde a todos. É uma satisfação poder conversar com vocês e prestar contas ao povo brasileiro que nos assiste, e principalmente um público tão especializado como o público que acompanha a Exame. Senador, uma boa tarde. Fazer também aqui o agradecimento por estar conosco. Queria abrir essa entrevista fazendo uma pergunta para o senhor a respeito de talvez contextualizar um pouco para os brasileiros o tamanho do desafio que o senhor teve ao relatar esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição, que há mais de 30, 40 anos é debatida no Congresso Nacional, e dessa vez a gente parece ter ímpeto e momentum político para que ela seja aprovada. Então, talvez o senhor puder falar um pouquinho, o senhor recebeu o texto da Câmara, o senhor olhou para o texto que ali havia, quais os interesses também que se colocaram na mesa do senhor, o que o senhor tentou fazer em termos de costura, para agradar, dentro do possível, todos aqueles que estivessem contemplados. Queria entender um pouquinho desse bastidor de como é que foi montar esse relatório, que é muito difícil. Bem, olha, Luciano, realmente é muito desafiador a reforma tributária. Como você mesmo disse, são 4 décadas que o Brasil tenta fazer a reforma tributária e não consegue. E não é à toa que o Brasil acabou construindo um verdadeiro manicômio tributário. E esse sistema maluco que o Brasil construiu acabou inviabilizando praticamente a indústria brasileira, fazendo com que a gente perdesse a competitividade nos manufaturados, que acabou fazendo com que nós perdêssemos espaço não apenas no mercado nacional, no mercado doméstico brasileiro, mas também no mercado de exportação. O Brasil perdeu boa parte do mercado de exportação que nós detínhamos na década de 80, do início da década de 90. Desde os anos 90 que as exportações brasileiras vêm pautadas pelos commodities ou minerais ou agrícolas, ou alimentares. E não é à toa que nós perdemos um percentual importante do PIB industrial brasileiro. E é exatamente a indústria que é a geradora de emprego. Portanto, esse é um grande desafio. Portanto, enfrentar esse desafio não é fácil. Ao mesmo tempo, não apenas a indústria, mas a área de comércio, a área de serviços, a área do agronegócio, um país que depende de tantos investimentos, seja na saúde, seja na educação, seja no saneamento, seja na infraestrutura, um país que demanda ainda muita inovação tecnológica, um país que, portanto, precisa de um novo sistema tributário que olhe para tudo isso e, ao mesmo tempo, não aumente a carga tributária. Portanto, eu preciso reconhecer que o passo dado pela Câmara foi muito importante, porque, afinal de contas, depois de 4 décadas, nós passamos a ter um texto básico para começar um trabalho de aprimoramento e uma estrutura de uma reforma tributária. A partir daí, chega ao Senado esse texto com a ideia de que nós pudéssemos construir um aprimoramento desse texto, garantindo alguns fundamentos, né? Primeiro, a simplificação desse sistema tributário que virou esse manicômio. Segundo, uma transparência do nosso sistema tributário. Terceiro, que esse sistema oferecesse segurança jurídica. Quarto, neutralidade do ponto de vista tributário.
o brasileiro não aguenta pagar uma carga tributária maior do que já paga. Portanto, é preciso que nós tenhamos muito cuidado com relação a isso. E, por fim, ter equilíbrio federativo, porque um país de dimensão continental como o Brasil e com desigualdades regionais e econômicas como o Brasil, precisa ter muito equilíbrio nesta reforma tributária para não aprofundar as desigualdades e não criar divisões profundas dentro do próprio país. Não à toa, a emenda constitucional recebeu aqui no Senado mais de 700 emendas. Portanto, o desafio da construção desse relatório é muito grande. Imagine você construir um relatório em cima de uma emenda constitucional, equilibrar esse relatório com as preocupações de não aumentar a carga tributária, ao contrário, ter isso equilibrado e, ao mesmo tempo, ter essa visão nacional com essas preocupações aqui colocadas. O primeiro passo que demos foi ir ao Ministério da Fazenda e pedir do Ministério da Fazenda que apresentasse um estudo sobre as alíquotas que estariam postas no texto aprovado pela Câmara, que até então era desconhecida do povo brasileiro, do próprio setor produtivo e dos estados e dos municípios. Foi quando nós, pela primeira vez, tivemos contato e conhecimento dos números. Primeiro com um trabalho publicado pelo IPEA, que apontou uma carga tributária de 28%, aliás, uma alíquota de 28%. Depois, o trabalho entregue pelo Ministério da Fazenda, que mostrava uma alíquota de até 25%, chegando até 27%, dependendo das exceções, o que tornou público para o povo brasileiro o tamanho das alíquotas que estavam sendo projetadas. O segundo passo foi procurar o Tribunal de Contas da União e pedir que o Tribunal de Contas pudesse convalidar esse estudo apresentado pelo Ministério da Fazenda, o que também foi feito. E, a partir daí, construir um relatório que tivesse essas preocupações. E foi o relatório que nós apresentamos no dia 25 à CCJ e que deverá ser votado na próxima terça-feira pela CCJ e que irá ao plenário na próxima quarta e quinta-feira, se tudo correr como nós estamos esperando. Senador, deixa eu aproveitar esse gancho do senhor aí. O senhor apresentou o relatório no dia 25, hoje já é dia 1º de novembro, passou-se aí uma semana, o senhor disse que essas 2 semanas de vista ao relatório na CCJ seria usado para o bom debate, para que o senhor pudesse ouvir as lideranças políticas, as lideranças empresariais, para que algum aperfeiçoamento ao texto inicial que o senhor apresentou pudesse ser feito. A gente já passou de uma semana. O senhor pode nos adiantar se já há a construção de consensos para a votação do relatório? O que o senhor deve aperfeiçoar? O senhor já já foi procurado por algum setor ou já entendeu que do texto inicial será necessário algum aperfeiçoamento que o senhor fará até a próxima semana? Olha, eu tenho conversado intensamente com os diversos setores. Tenho conversado com governadores de estado, tenho conversado com senadores da República. Afinal de contas, será o Senado da República que votará esse texto na próxima semana. Obviamente que a nossa disposição é de conter o máximo possível qualquer exceção ao texto que nós apresentamos na semana passada. Mas, como eu disse na semana passada e continuo dizendo, na democracia, o ótimo é o inimigo do possível. E o possível na democracia depende das correlações de força. É claro que eu espero que o relatório que eu apresentei na semana passada sofra o mínimo possível de mudanças na semana que vem. Não tenho até agora
definidas as mudanças que possam, porventura, acontecer. Eu, amanhã, em pleno feriado de Dia de Finados, terei reuniões sobre o tema, inclusive com o próprio ministro Haddad. Estamos trabalhando, inclusive, no feriado. Vamos trabalhar na sexta-feira, vamos trabalhar no final de semana. Estamos conversando com os senadores e esperando chegar na terça-feira com a maioria absoluta dos votos na CCJ para que possamos levar o relatório até o plenário do Senado da República. Senador, deixa eu tentar então, dessas mudanças que podem vir, para tentar trazer previsibilidade a quem acompanha a entrevista, o que o senhor acha que poderiam ser 1, 2, 3 pontos de destaque ali que estão em discussão e em debate? Olha, é muito difícil citar pontos em debate na semana que vem, porque, veja, os senadores podem destacar suas emendas. Como eu disse, até enquanto eu apresentei o relatório, tinham sido apresentadas 660 ou 670 emendas. Depois que eu apresentei o relatório para cá, foram apresentadas mais 30 ou 40 emendas. Qualquer uma dessas emendas pode ser destacadas pelos senadores da CCJ, pelos membros ou pelos suplentes da CCJ. Portanto, é muito difícil eu poder pensar aqui qual um tema que possa ter um debate maior ou menor diante do que nós colocamos no nosso relatório. O que eu posso dizer é que nós buscamos colocar no nosso relatório um esforço monumental para compatibilizar todos esses fundamentos que eu mencionei ainda há pouco. Lembrando de que esta reforma tem duas grandes mudanças em relação ao sistema atual. Primeiro é a mudança de origem e destino na cobrança de imposto. Essa mudança, obviamente, implica numa transformação enorme da economia brasileira. A segunda é a mudança radical do incentivo econômico, que deixa de ser fiscal para passar a ser orçamentário e financeiro. Portanto, a questão do Fundo de Desenvolvimento Regional passa a ser estratégica. Não à toa, nós buscamos, junto ao governo, ampliar e fortalecer o Fundo de Desenvolvimento Regional. Não foi também à toa que nós buscamos equilibrar um critério para a distribuição desses recursos, pelo Fundo de Participação dos Estados, que é um critério constitucional, que é decidido pelo Tribunal de Contas, baseado numa lei aprovada pelo Congresso Nacional, portanto, um mandamento constitucional, e pelo índice direto da população, portanto, 70% pelo FPE, 30% pela população. E isso repercutiu, me parece, que satisfatoriamente na grande maioria dos estados, porque acalmou as diversas regiões. É claro que sempre tem um ou outro estado que tem pretensões maiores, mas nós buscamos atender constitucionalmente, com indicadores constitucionais e referências constitucionais, o interesse nacional. Senador, eu queria trazer alguns pontos, alguns apontamentos de alguns setores. Em geral, todos são unânimes em dizer que a reforma é essencial para simplificar o sistema tributário, mas tem feito alguns apontamentos sobre alguns pontos específicos. O primeiro deles que a gente tem ouvido é sobre o cashback na conta de luz. O senhor, foi ministro de Minas e Energia, conhece muito bem ali a política social que é feita para os mais pobres, né? Tem havido alguns especialistas têm demonstrado dúvidas sobre como é que vai funcionar o cashback na conta de luz. E outros também, aí o setor mais agrícola e de supermercados, questionado a eficiência do cashback para a cesta básica, né? O que o senhor pode falar sobre esses dois assuntos? Primeiro, eu acho que a única forma de nós podermos fazer justiça social com relação à tarifa de energia elétrica, sem que isso impactasse
a alíquota do IVA era através do cashback na tarifa, porque isso pode ser resolvido na própria conta de luz. Nós temos o CAD único e é muito fácil fazer esse mecanismo de fazer o cashback na própria conta de luz. Portanto, a lei complementar poderá especificar os critérios de como funcionaria esse cashback. E com relação a outra pergunta, era energia elétrica e... alimentos, né? A desoneração da cesta básica. A desoneração da cesta básica sobre o cashback? Isso. Veja, primeiro é preciso compreender que a cesta de enfrentamento à fome, a cesta social, ela precisa conter determinados itens com alíquota zero. Esse número de itens, ele não pode ser exagerado e não pode também conter produtos que não sejam de enfrentamento à fome. Não dá para colocar salmão e caviar na cesta básica, com alíquota zero. Isso, além de provocar um aumento exagerado da renúncia fiscal, isso tem um impacto brutal na renúncia fiscal que impacta a alíquota global. Agora, também não é justo que você não estabeleça uma cesta estendida que possibilite um preço de alimentos mais estendido com uma renúncia fiscal muito menor, que foi o que nós pretendemos na apresentação de uma cesta básica que vai ter uma carga tributária de 10% se a alíquota for de 25%, porque teria uma redução de 60%, ou o pagamento de apenas 40%. E pelo mesmo critério da lei complementar, a lei complementar pode definir a forma do cashback em cima da cesta básica estendida, o que faz uma economia da renúncia fiscal da ordem de 18 a 20 bilhões de reais por ano. Portanto, nós poderemos resolver questões de proteínas animais sem nenhum problema na cesta estendida, e na cesta de enfrentamento à fome, nós podemos colocar proteínas animais proporcionais ao enfrentamento da fome, sem que cometemos os absurdos de botar salmão, por exemplo, em cesta básica. Senador, o relatório do senhor, muitos analistas têm apontado, e tributaristas, que ele de alguma maneira também acabou ampliando exceções à regra geral. Queria entender o racional do senhor ao fazer o relatório e como é que o senhor responde, por exemplo, a esse tipo de crítica. Bem, nós procuramos fazer uma coisa com equilíbrio econométrico. Vou tentar explicar. Quanto você puder detalhar, melhor. Eu vou tentar explicar para vocês o que nós tentamos fazer. Eu acabei de dizer que, ao fazer uma cesta básica com alíquota zero e uma cesta estendida com cashback, nós reduzimos a renúncia fiscal. Portanto, nós reduzimos o impacto na alíquota global. Ao fazermos a diferenciação que fizemos na conta de transporte coletivo, por exemplo, onde nós colocamos o transporte coletivo urbano, semi-urbano e metropolitano na alíquota reduzida e colocamos os demais modais de transporte, o intermunicipal, o interestadual, o aéreo, o aquaviário e o terrestre, numa alíquota de regime diferenciado, nós fizemos uma outra economia brutal. Nós fizemos uma grande economia da renúncia fiscal. E, ao mesmo tempo, num país de dimensão continental, nós corrigimos um lapso que aconteceu na Câmara de não ter equilibrado o transporte aéreo. Imagine o impacto que seria sobre o já absurdo preço das tarifas aéreas se nós não fizéssemos essa correção. E fizemos isso sem impactar. Vamos falar um outro ponto que fizemos. Saneamento.
Saneamento é um dos maiores déficits sociais que o Brasil tem. E o saneamento, ele é um contrato de concessão com os 5.568 municípios. Se nós não fizéssemos a correção com relação aos bens de capital e não fizéssemos um regime diferenciado que não estabeleceu que saneamento tem a alíquota igual à da saúde, nós estaríamos criando um desequilíbrio na conta de água e de esgoto em todo o território nacional. Isso criaria um contencioso e criaria um grande problema para as concessões públicas e para o marco de saneamento. De igual modo, nas nossas rodovias pedagiadas. Imagine um impacto que seria a alíquota padrão nos pedágios contratados em todo o país que estão com as suas tarifas contratadas em cima do ISS, que passariam a ter uma alíquota padrão de 25%. E o ISS hoje é de quanto, senador? O ISS é 5% no máximo. 5% no máximo. E passaria a ter 25%. Imagine o impacto disso sobre os caminhoneiros, imagine o impacto disso sobre o transporte de cargas que o Brasil tem. Portanto, outro ponto importante que eu acho que nós fizemos foi a questão de bens de capital. A indústria brasileira, para ser competitiva, para voltar a ter competitividade, um dos grandes entraves que nós sempre tivemos foi a oneração dos bens de capital. A indústria não se modernizou em boa parte em função da oneração dos bens de capital. Perdemos competitividade, perdemos a modernização do parque fabril em boa medida em função disso. Ao ajustarmos a questão dos bens de capital, nós não precisamos dar alíquotas reduzidas, e sim viabilizar e estimular os investimentos na modernização do parque fabril, melhorando a competitividade. Portanto, o que nós buscamos ao longo do nosso relatório foi um equilíbrio entre o que demos de benefício com o que economizamos do que reduzimos de benefícios que foram dados na Câmara. Portanto, houve um equilíbrio bastante grande e boa parte dos benefícios que foram solicitados no Senado, nós negamos e dissemos não. Tanto é que das 700 emendas apresentadas, foram atendidas pouco mais de 200 emendas, o que mostra o quanto seletivo fomos aqui no Senado na opção que fizemos do atendimento do que veio da Câmara. Senador, setores como petróleo, o setor de petrolífero e de mineração tem questionado alguns pontos do relatório do senhor, dizendo que eles já pagam royalties, já pagam tarifas estaduais e podem ter aí um aumento de carga tributária ou até exportação de carga tributária. Como é que o senhor tem avaliado essas ponderações? Veja, você deve estar se referindo à questão do imposto seletivo de 1% sobre minério e sobre petróleo. Sim, senhor. São dois recursos naturais não renováveis que o Brasil tem. E nós exportamos esses recursos agora, com a reforma tributária, com uma cadeia produtiva completamente desonerada. Ou seja, as exportações brasileiras, elas terão todo o arranjo produtivo pela não cumulatividade desonerado. E esses recursos naturais são findos. A hora que acabar, acabou. Nós não temos mais como produzir. Sim. O que fica para o Brasil? O que fica para o povo brasileiro? Praticamente nada. É óbvio que tem uma importância muito grande a autossuficiência do petróleo, o equilíbrio da balança comercial, o superávit da balança comercial em função das exportações do minério de ferro, etc. Isso é muito importante. Mas nós precisamos, ao mesmo tempo, ter capacidade de investimento. E isso, nós só temos que ter um equilíbrio de cargas tributárias. Nós estamos falando de 1% sobre o valor da extração bruta do minério.
da extração bruta do óleo. É muito pouco diante do quanto nós estamos renunciando em todo o arranjo produtivo para exportação. Vou dar um exemplo. Nós estamos nessa luta do petróleo da faixa equatorial. Sim. Nós não temos refinaria no Amapá. Todo o petróleo que foi extraído do Amapá não vai ser refinado no Amapá. O IVA, muito provavelmente, não ficará nenhum centavo no Amapá. Muito provavelmente, esse petróleo produzido no Amapá não será nem refinado no Brasil, será exportado. O que ficará para o povo brasileiro ou para o povo do Amapá, se nós não tivermos uma tributação mínima de 1%? Eu acho que isso é um equilíbrio justo para o investimento em estados, municípios e nos fundos de desenvolvimento regional, porque, afinal de contas, é um imposto seletivo que vai alimentar, em substituição ao IPI, o Fundo do Norte, o Fundo do Nordeste e o Fundo do Centro-Oeste. E isto impactará, obviamente, o equilíbrio, inclusive, da redução da alíquota. O aumento dessa receita pode aliviar a carga tributária. E quando você falou ainda há pouco de carga tributária, eu quero lembrar que foi um relatório do Senado da República que criou a trava da carga tributária. Nós estabelecemos um limite do poder de tributar, ou seja, a carga tributária não poderá ser maior do que a média de 2012 e 2021. O que significa dizer que o povo brasileiro, o contribuinte brasileiro, não pagará uma carga tributária maior do que pagou na média dos últimos 10 anos. Deixa eu aproveitar esse gancho que o senhor está falando de trava. O setor financeiro disse que houve uma mudança significativa no texto da Câmara para o texto do Senado. O texto da Câmara criava um teto, né, para a tributação ali de carga tributária para o setor financeiro. Já o senhor, acho que, se não me engano, acatou uma emenda do senador Cid Gomes, criando um piso. Alguns executivos do sistema financeiro dizem que ao criar esse piso, você impede que haja uma redução de carga tributária. Nas operações de juros, né, Isso, Timóteo? sim. Nas operações de crédito. O que o senhor pode falar sobre esse assunto, senador? Tudo que eu gostaria é que a taxa de juros caísse no mercado brasileiro. Se você pegar, talvez, os meus discursos nos últimos 20 anos da minha vida pública, é contra alguns absurdos da taxa de juros no Brasil. Tem algumas delas que são tão absurdas que não dá para explicar. O crédito rotativo do cartão de crédito, por exemplo, é uma delas, que beira ao escandaloso 480% ao ano. E não teve reforma tributária. É com a alíquota de hoje. E ninguém quer aumentar a alíquota sobre o spread ou sobre as operações de crédito. O que aconteceu é que há uma manifestação de parte dos senadores de que a trava de manter um teto para a carga tributária, e especificamente apenas para um setor, era desigual. Esse será um dos temas que eu não tenho dúvida de que terá um debate na CCJ na semana que vem, não é? A discussão sobre teto e piso. Agora, eu pergunto, em algum momento nos últimos anos nós tivemos redução de carga tributária ou coisa similar, ou tivemos queda de juros e não houve... Não, mas eu admito que esse é um tema para a gente discutir. Eu acatei a emenda do senador Cid Gomes porque entendi que, se nós não temos a intenção de aumentar a carga tributária, se nós não temos a intenção de mexer com eles, por que então criar um teto no texto constitucional? Eu achei que não tinha tanta importância assim. E outra coisa, não vejo em nenhum movimento, seja do governo, seja do Congresso,
de querer aumentar a carga sobre o spread. Mas há uma preocupação muito grande de um setor que é o dos bancos em querer ter um teto que garanta que não haja mais tributação sobre o spread. E me parece que agora o grande vilão na taxa de juros é, portanto, a tributação. E eu não sei se isso é fato, porque os balanços mostram um lucro bastante expressivo dos bancos, independentemente da taxa tributária que eles pagam sobre as operações de crédito. Não, perfeito, senador. Talvez, assim, aproveitando nesse tema, o senhor falou que esse tema vai estar na CCJ. Eu vou insistir na minha pergunta anterior, que eu queria talvez tentar trazer para o nosso leitor uma previsibilidade de quais temas também, por exemplo, esse é um deles, talvez combustível seja um deles, talvez petróleo seja um deles. Quais outros temas o senhor acha que vão estar ali abertos a ser alterados ou não, ou vão ser temas de debate? O combustível, nós não alteramos o texto que veio da Câmara. Perfeito. O combustível que veio da Câmara foi mantido no Senado. Não houve nenhuma mudança com relação a combustíveis. Com relação a petróleo, nós já conversamos. O que houve foi essa questão desse 1% no imposto seletivo, né? Esses temas, todos poderão estar em discussão na CCJ. Como eu disse, citar 3 temas entre 700 emendas é muito arriscado eu dizer isso, porque são temas tão diversos que estão ali, desde resíduos sólidos a, por exemplo, posso te dar um exemplo aqui, baterias para armazenamento de energias renováveis, por exemplo, que é uma fronteira até interessante e importante. Eu entendo, a minha interpretação, inclusive, é que essas baterias, que são inteligentes para resolver o problema de estabilidade das energias renováveis, estão atendidas pelos bens de capital, porque elas são bens de capitais. Perfeito. Mas acho que não precisa estar especificado. Na lei complementar pode debater sobre isso. Ótimo. Mas bens de capitais estão atendidos. Portanto, são tantos os temas que poderão ser discutidos que eu sinceramente, tenho bastante cautela em querer destacar algum aqui no momento. É meu papel, assim, também, senador, tentar antecipar esses fatos. Eu compreendo. Não, sem dúvida, eu compreendo. Eu queria aproveitar e perguntar, assim, na verdade, então, talvez para o nosso espectador entender, essa PEC da reforma tributária ela vai servir como um grande guarda-chuva constitucional, levando essas questões todas de mudança de sistema. Mas o senhor já se referiu várias vezes a leis complementares, que vão ter que ser editadas ou enviadas ao Congresso no ano que vem. O governo fala em janeiro, caso tudo ocorra bem e passe esse ano a reforma tributária. Eu queria entender como é que o senhor pensa essa transição ali, porque quando vierem essas leis complementares é que ali que o detalhe vai estar descrito, né, e disposto. Como é que é a preparação para isso? Como é que o senhor vai se engajar nesse novo debate também? Não, olha, eu esqueci de dizer, mas nós colocamos no nosso relatório um prazo máximo de 240 dias para que o governo possa encaminhar todas as leis complementares necessárias para a implementação da reforma. A exemplo do que nós fizemos na PEC emergencial com relação ao marco fiscal, que foi uma boa prática. Tanto é que, se não fosse talvez a imposição na emenda constitucional, nós não estivéssemos até hoje com o nosso marco fiscal equacionado. Eu imagino que o governo terá pressa em encaminhar o quanto antes as leis complementares, e eu espero que o governo consiga adensar em poucas leis complementares os mandamentos infraconstitucionais que eles precisam ordenar pós-aprovação da emenda constitucional, porque isso agilizará a aprovação do Congresso. Se eles fizerem isso em 4 leis complementares, o prazo será 1. Sim. Se eles fizerem isso em meia dúzia de leis, será outro.
Se eles fizerem isso em 2 leis complementares, o prazo será outro. E quanto mais rápido as leis complementares estiverem aprovadas, mais rapidamente estará implementado o novo sistema. Senador, o senhor começou a falar um pouquinho sobre baterias, né? O Brasil tem desenvolvido tecnologia para que a gente tenha essas baterias que carreguem de maneira muito rápida, né? Melhorando aí esse mercado de carros elétricos ou mesmo para armazenagem de energia elétrica. Mas tem outro setor que tem se queixado de que não tem sido levado em consideração, que é o setor de recicláveis. Eles dizem que a reforma, como está sendo apresentada e deve ser votada no Congresso, ela tira a competitividade dos produtos recicláveis, né? Porque eles dizem que eles têm um custo de produção maior. O senhor está conversando com esse setor? Tem sido demandado sobre esse assunto? Olha, esse talvez seja um dos temas que a CCJ vai debater. Tem emenda sobre a questão dos resíduos sólidos e é um tema que talvez a CCJ debata. O que nós avaliamos junto com o Ministério da Fazenda é de que esse setor é um setor que tem, portanto, capacidade de resposta. Entendi. E que estaria atendido, mas pode ser que a CCJ compreenda de forma diferente. Aí é a questão de ter número de votos na CCJ. Eu não posso afirmar em contrário. Na democracia é assim. É um setor importante, relevante, etc., mas se eu for atender todas as reivindicações, do outro lado vocês vão ficar me dizendo, e as exceções? Então, veja, com certeza. Esse dilema de Sofia é o tempo todo. Todo mundo quer exceção, mas tem uma conta que nós não podemos deixar de estar com a perspectiva de que não tem almoço grátis. Mas a sociedade estando de acordo, e isso é representado pela maioria dos votos no Senado e na Câmara, é o que a sociedade brasileira decide. Me permita aqui, senador, trazer um ponto de escolhas, né? O senhor foi um grande defensor em conjunto com governadores, o senhor sempre buscou o consenso de aumento de recursos para o Fundo de Desenvolvimento Regional, né? O senhor tem muito bem falado de que os incentivos deixarão de ser tributários para ser orçamentários. Ontem o secretário da Reforma Tributária, Bernard Api, falou que o governo não conseguiria ir muito além, ou que já teria chegado no teto, com essa proposta de 60 bilhões. O senhor acha que esse valor é razoável? Além disso, o senhor deve ter reuniões com governadores, governador Tarcísio e outros governadores. O que o senhor pode falar desses encontros? O que o senhor pode falar sobre essa discussão sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional versus apoio de governadores para o projeto? Eu acho que nós tivemos um grande avanço. Aumentamos em 50% o fundo que veio da Câmara, né? O fundo era de 40 bilhões e nós conseguimos aumentar o fundo para 60 bilhões. É bem verdade que esse fundo ele terá um aumento a partir de 2034 até 2043. Portanto, será ao longo dos 10 anos futuros e corrigidos pelo IPCA. Portanto, é preciso que a gente compreenda exatamente o que nós estamos falando. É um número absolutamente viável e o Ministério da Fazenda o fez com absoluta responsabilidade. Agora, é legítimo que os estados pretendam o que apresentaram na sua carta do Concefaz, e isso é uma discussão que será permanente enquanto a reforma tributária estiver em debate no Congresso Nacional. E, senador, o senhor acha que é importante reduzir ou alterar esse tempo de transição previsto na reforma? Eu não creio que seja possível, porque, como eu disse, nós estamos fazendo uma reforma tributária que faz 2 mudanças muito radicais no nosso sistema. É a mudança da origem para o destino.
no sistema de cobrança dos impostos. E isso nem todos os estados poderão fazer da noite para o dia. Isso tem estado que, se fizer da noite para o dia, simplesmente quebra e não vai conseguir sobreviver. Ele não quebra apenas do ponto de vista da receita, ele quebra do ponto de vista econômico, né? Da atividade econômica. E a outra mudança, que é uma mudança importantíssima, é a questão do incentivo fiscal versus a questão do incentivo orçamentário. Nós não podemos esquecer que existem direitos adquiridos e convalidados tanto na lei quanto pela decisão do Supremo Tribunal Federal, portanto, são direitos adquiridos, pacificados pelo Supremo, com relação aos incentivos fiscais dos estados, que vai até 2032. Não é à toa que o IBS só vai ser implementado a partir do término da convalidação desses benefícios fiscais. É porque há um direito adquirido e nós não podemos rasgar a lei e muito menos os direitos adquiridos convalidados pelo Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, nós não somos uma republiqueta. Nós somos uma república e temos estados fundamentados no direito. E temos que respeitar esses contratos fiscais que o Brasil reconheceu. Portanto, esse período de transição, ele é absolutamente necessário para que nós possamos fazer de forma suave e responsável a implementação de uma reforma tributária tão inovadora como a que nós estamos propondo. Caminhando aqui talvez para o final já, senador, eu queria falar um pouquinho de política, do ponto de vista de calendário, para então dia 7 de novembro, CCJ, o senhor acha que vota nesse dia, vai a plenário? Eu sei que o senhor não pode prever e ninguém é capaz, o parlamento vai ter que, o Senado vai ter que conversar e chegar a acordos, mas com qual agenda o senhor trabalha para aprovação e para isso ser promulgado na Constituição? Bem, eu ainda hoje almocei com o presidente do Senado e com o presidente da CCJ. A ideia do cronograma do Senado é votarmos na CCJ no dia 7, uma terça-feira. Portanto, vamos começar terça-feira pela manhã a votação na CCJ e esperamos concluir a votação na CCJ no dia 7. Concluindo a votação na CCJ, nós temos que ter 5 sessões de leitura no plenário, que poderão ser extraordinárias, pode ser inclusive no próprio dia 7, 5 sessões extraordinárias para a leitura da PEC em plenário. A ideia é que no dia 8 seja votado em primeiro turno no plenário o texto base e, obviamente, os destaques que serão apresentados pelos partidos. Aí abre-se novo prazo de emenda entre o primeiro e o segundo turno. Essas emendas que serão apresentadas, muito provavelmente, obedecendo o regimento, terão que receber parecer na CCJ, o que deverá acontecer no dia 9 pela manhã. E a ideia é que no dia 9, pela tarde, nós possamos votar em segundo turno, no plenário do Senado, a PEC, para que, a partir daí, ela possa ser encaminhada para a Câmara dos Deputados, para que os deputados possam se manifestar sobre a emenda. Ótimo. Senador, a gente está caminhando para o fim da nossa entrevista. Queria agradecer a oportunidade do senhor estar aqui esclarecendo vários pontos e mais uma vez prestando contas do trabalho. Queria deixar o espaço aqui aberto para o senhor fazer as suas últimas declarações e desde já, mais uma vez, agradecer pela sua atenção. Eu quero agradecer o espaço, a atenção de todos vocês e dizer que estamos fazendo um trabalho dedicado para que possamos entregar o melhor texto possível na correlação de força democrática para que a Câmara possa se manifestar e o Brasil possa, até o final do ano, ver promulgada finalmente
a emenda constitucional que trará um novo sistema tributário brasileiro, que esperamos que traga tração econômica para que o Brasil volte a crescer, gerar emprego, renda e fazer de forma sustentável, de forma tal que o Brasil possa, nos próximos anos, gerar uma nova geração de brasileiros otimistas, confiantes e que tenham no horizonte um país mais competitivo e mais gerador de inovações tecnológicas. Ok, obrigado, senador Luciano, obrigado pela parceria mais uma vez. E você que nos assiste, continue assistindo o Macro em Pauta, continue acessando a exame.com e assine a revista Exame. Até a próxima. Até a próxima.